Olá, turma! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, por favor, abram o livro lá na página 18 e vamos acompanhar a leitura. Maria Eduarda construiu uma piscina em sua casa. Para enchê-la, há duas aberturas iguais, por meio das quais a água passa e pode ter o fluxo controlado. Considerando que essas aberturas de água têm o mesmo fluxo e enchem a piscina em 6 horas, observe que as grandezas envolvidas são quantidade de abertura e tempo gasto para encher a piscina. Quanto maior o número de aberturas funcionando, todas elas com a mesma vazão, menor é o tempo gasto para encher a piscina. E se a quantidade de aberturas fosse reduzida à metade, seria gasto o dobro do tempo para encher a piscina. Por isso que a gente diz que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Por quê? Se eu aumentar o número de aberturas, o tempo ele vai diminuir, ok? Então, agora, ó, se a quantidade de aberturas com a mesma vazão de água fosse duplicada, o tempo gasto para encher a piscina seria reduzido à metade. Então, veja a seguir a tabela que mostra a relação entre a quantidade de aberturas e o tempo necessário para encher a piscina. Então, olha só. Se forem 2 aberturas, eu tenho 6 horas para encher a piscina. Se forem 4, 4 é o dobro de 2, ok? 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2. Por quê? Se eu estou multiplicando de um lado, do outro lado eu vou ter que dividir, já que as grandezas elas são inversamente proporcionais, tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3, ok? A mesma coisa aqui do 4 por 1, ó. Do 4 por 1, eu dividi por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 3 vezes 4 vai dar 12, ok? A mesma coisa aqui do 1 para o 12, ó. Do 1 para o 12, eu multipliquei para o 12. 1 vezes 12, 12. E aqui eu vou dividir por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1, ok? Então, observe que quando o número de aberturas aumenta de 2 para 4, ou seja, dobra, a grandeza tempo é reduzida à metade, de 6 horas para 3 horas, ok? É sempre assim, quando eu multiplico de um lado, do outro lado eu divido, ok? Então, ao estabelecermos razões entre cada grandeza, perceba que uma varia na razão inversa da outra. Ó, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio. E 6 sobre 3 é a mesma coisa que 2 sobre 1. E 1 meio e 2 sobre 1 são razões o quê? Inversas, ok? 1 meio é o inverso de 2 sobre 1. A mesma coisa no 4 sobre 12. 4 sobre 12 é 1 terço. 1 terço e 3 sobre 1 também são inversos, ó. 1 terço é o inverso de 3 sobre 1. E 1 dozeavos e 12 sobre 1 também são razões inversas, ok? Então, note que as razões obtidas são inversas. 1 meio é o inverso de 2 sobre 1. 1 terço é o inverso de 3 sobre 1. E 1 dozeavos é o inverso de 12 sobre 1, ok? Então, nesse exemplo, ao multiplicarmos os elementos de cada linha da tabela, obtemos o mesmo resultado. 2 vezes 6 é igual a 4 vezes 3, que é igual a 1 vezes 12, que é igual a 12 vezes 1. Tudo vai dar 12, tá vendo? Se eu voltar lá na tabelinha, ó, vamos voltar lá. Ó. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 12, 12. E 12 vezes 1, 12. Então, deu sempre a mesma constante. A gente chama essa constante de constante de proporcionalidade, ok? Então, nessa situação, o número 12 é a constante de proporcionalidade, ok? Então, quando duas grandezas variam sempre na razão inversa uma da outra, são denominadas grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, assim, em duas grandezas inversamente proporcionais, os produtos de seus valores correspondentes são sempre iguais, ok? Então, os produtos são sempre iguais. 2 vezes 6 é igual a 4 vezes 3, que é igual a 1 vezes 12, que é igual a 12 vezes 1. Tudo isso vai dar 12, tá vendo? Então, 12 é a constante de
proporcionalidade, ok? Agora, lá na página 19, nós vamos verificar como o problema a seguir pode ser resolvido. Vamos ver aí, ó. A distância entre duas cidades é de 360 quilômetros. João levou 4 horas para fazer esse percurso de carro, na ida. Na volta, a velocidade média dele foi de 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem de volta? Então, veja a seguir 3 maneiras diferentes de resolvermos essa questão. Vamos ver aí a letra A, que é a primeira maneira de resolver essa questão. Considerando que velocidade e tempo de percurso são grandezas inversamente proporcionais, observe a tabela que relaciona o tempo de viagem com a velocidade. Não se esqueça de que quando uma grandeza é multiplicada por um valor, a outra grandeza deve ser dividida pelo mesmo valor e vice-versa. Então, vamos acompanhar a tabelinha aí. Então, na tabela aí, ó, 90 km por hora, ele fez em 4 horas. 45 km por hora, que é a metade de 90, ele fez no dobro do tempo. 4 vezes 2, 8, ok? Aí, em 15 km por hora, que é a terça parte de 45 dividido por 3 dá 15, ele fez em 8 vezes 3, que dá 24 horas, tá vendo? Então, sempre vai ser sempre, se eu dividir de um lado, eu vou multiplicar do outro lado também, tá? Em 60 km por hora, 15 vezes 4 dá 60. Então, 24 dividido por 4 vai dar 6 horas, ok? Então, a viagem aí de volta durou 6 horas, ok? E ele está pedindo para lembrar que a velocidade média é uma razão especial, calculada da seguinte maneira: a velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo do percurso, ok? E a letra B é a segunda maneira de resolver. Vamos acompanhar aí, ó. Também podemos resolver esse problema considerando que, quando temos duas grandezas inversamente proporcionais, o produto entre quantidades correspondentes resulta sempre no mesmo valor, que é igual à constante de proporcionalidade, nesse caso que é 360. Por quê? 90 vezes 4, 360. 45 vezes 8, 360. E 15 vezes 24, 360. Tá vendo? Então, dá sempre 360. Eu já sei que a constante de proporcionalidade nesse caso é 360, tá? Então, nós vamos calcular aí, ó. A expressão algébrica que relaciona o tempo de viagem, t, a velocidade do retorno e a constante de proporcionalidade é dada por 60t igual a 360. Então, com ela, nós podemos calcular a duração da viagem de volta da seguinte maneira. O 60 está multiplicando o t, vai passar para o lado de lá dividindo. Então, o t vai ser 360 dividido por 60. O t vai dar 6, ok? Então, logo, a viagem de volta durou 6 horas. Então, também achei do mesmo jeito que eu achei na letra A. Também deu 6 horas, ok? E a letra C, que é a terceira maneira de resolver essa questão, a razão entre o tempo da primeira e da segunda viagem é 4 sobre t. Vamos acompanhar aqui, ó. 4 horas e aqui t horas, tá vendo? 4 sobre t. E 4 sobre t, vamos voltar lá, ó. A velocidade média vai ser 360 dividido por 4, que dá 90 km por hora. Então, a razão entre a velocidade da primeira e a velocidade da segunda é 90 sobre 60, ó. Vamos acompanhar lá, ó. 90 sobre 60 e 4 sobre t, ok? Então, eu sei que, só que antes de eu encontrar o valor de t, eu tenho que lembrar que as grandezas, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que inverter uma dessas razões, ó. Ou 4 sobre t, ou 90 sobre 60. Ele inverteu aí o 60 sobre 90, ó. Ao invés de ele colocar 90 sobre 60, ele colocou 60 sobre 90, igual a 4 sobre t. Aí, multiplica cruzado, ó. 60 vezes t dá 60t, 90 vezes 4, 360. Então, t vai ser 360 dividido por 60. t igual a 6. Então, deu a mesma coisa, tá vendo? Então, veja que como as grandezas são inversamente proporcionais, a razão inversa de uma delas é proporcional à razão da outra grandeza. Então, nós vamos ver aí, ó, que ele encontrou o valor de t igual a 6, do mesmo jeito, tá vendo?
Então, nas 3 soluções apresentadas, concluímos que o tempo da viagem de volta foi de 6 horas, ok? Então, sempre 6 horas. Agora, nós vamos ver as grandezas não proporcionais, lá na página 20. Há grandezas que não são proporcionais. Veja a seguir um exemplo. Então, nós temos aí, ó. Com 1 mês de vida, Giovana tinha 49 centímetros e 3,7 quilogramas. Observe no quadro a variação de sua massa corporal e de sua altura por determinado período. Então, nós temos aí, ó. 1 mês, ela tinha 49 centímetros e 3,7 quilogramas. Com 3 meses, ela tinha 56 centímetros e 4,65 quilogramas. E com 6 meses, ela tinha 65 centímetros e 8 quilogramas. Então, triplicando o tempo de vida de 1 para 3, ó, 1 vezes 3, 3. Acontece que a altura, ela não triplicou. 49 vezes 3 não dá 56, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos grandezas que não são proporcionais, ok? Porque se eu triplicar de um lado, do outro lado não triplica, ok? Então, dobrando o valor correspondente ao tempo de vida de Giovana, sua massa corporal também não dobrou. Ó, 3 vezes 2 dá 6. E 4,65 vezes 2 vai dar 8? Não. Então, nesse caso aqui, não dobrou a massa, ok? Então, nós temos aqui, ó, grandezas não proporcionais, ó. Então, não é possível prever com base nos dados da tabela a altura e a massa de Giovana aos 15 anos, pois as grandezas idade, altura e massa corporal não são grandezas o quê? Proporcionais. Isso significa que o crescimento ou a massa não variam na mesma proporção com o passar do tempo. Até porque a criança, quando ela passa dos 18 anos, né, pessoal, ela para de crescer, não é isso? Depois dos 18 anos, 17 anos, a criança ela para de crescer. Então, nesse caso, as grandezas idade e tempo, idade e altura não são proporcionais, ok? Então, quando não é possível estabelecer uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas, elas são denominadas grandezas não proporcionais, ok? Então, vamos para os exercícios agora, lá na página 20. Vamos fazer juntos aí a primeira questão. Milena vai ler um livro com 240 páginas. Como ela pretende ler o mesmo número de páginas por dia, ela organizou um quadro para decidir como fará a leitura. Então, nós temos aí, ó, o número de páginas lidas por dia. Ela vai ler 40 páginas em 6 dias, 30 páginas em 8 dias, 10 páginas em 24 dias e 15 páginas em 16 dias. Aí ele está perguntando o seguinte na letra A. As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais? Explique sua resposta. Vamos observar aqui, ó, do 40 para o 10. O que aconteceu de 40 para 10? De 40 para 10 eu dividi por 4, ok? 40 dividido por 4 dá 10. E o que aconteceu do 6 para o 24? Eu multipliquei por 4. 6 vezes 4 dá 24, ok? A mesma coisa do 30 para o 15, ó. Do 30 para o 15, eu dividi por 2, ok? 30 dividido por 2 dá 15. E do 8 para o 16, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2, ok? Então, se eu dividir em cima e multipliquei embaixo, isso significa que as grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais, ok? Então, a letra A e a resposta é inversamente proporcionais, ok? E a letra B, existe uma constante proporcionalidade para essa situação? Se sim, o que ela representa? Então, para achar a constante de proporcionalidade, basta multiplicar 40 vezes 6, ou 30 vezes 8, ou 10 vezes 24, ou 15 vezes 16, ok? 40 vezes 6 vai dar 240, 30 vezes 8 também vai dar 240, 10 vezes 24 também vai dar 240 e 15 vezes 16 também vai dar 240, ok? Então, a constante de proporcionalidade aí é 240, ok? O que significa essa constante?
Essa constante, ela corresponde ao total de páginas do livro, ok? Que é sempre um valor fixo, ok? Então, nesse caso, 240, ele é um valor fixo. É o total de páginas que tem nesse livro, ok? Agora, a segunda questão, analise situações e escreva D para as grandezas diretamente proporcionais, I para as inversamente proporcionais e N para as grandezas não proporcionais. Vamos lá. Letra A, número de convidados para um jantar e quantidade de pratos à mesa. Então, nesse caso, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se eu tiver um convidado, eu vou colocar um prato. Se tiver 2 convidados, 2 pratos. 3 convidados, 3 pratos. 4 convidados, 4 pratos. E assim sucessivamente, não é isso? Então, nesse caso, é diretamente. A letra B, número de ingressos para um show e tempo de duração do evento. Geralmente, o número de ingressos não tem nada a ver nisso com o tempo de duração do evento. Eu posso ter vendido 2.000 ingressos e a duração do evento pode ser 4 horas, 5 horas, 6 horas, ok? Depende muito. Então, nesse caso, não são proporcionais. Então, vou colocar N de não proporcional, ok? A letra C, quantidade de cadernos do mesmo modelo e valor pago por ele. Então, se eu comprar um caderno que custa R$10, 2 cadernos vai ser R$20. 3 cadernos, R$30. 4 cadernos, R$40. 5 cadernos, R$50. Então, nesse caso, elas são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, D, diretamente. A letra D, velocidade média de um avião e o tempo para percorrer determinada distância. Quanto maior é a velocidade, em menos tempo ele vai chegar no lugar que ele quer, não é isso? Então, nesse caso, as grandezas elas são inversamente proporcionais, ok? E a letra E, a duração de uma viagem de ônibus e a quantidade de passageiros por veículo. Também não tem muita coisa a ver, né? A duração de uma viagem ela pode durar 4 horas, 5 horas, e a quantidade de passageiros não importa, né? Pode ter 20 passageiros, 40 passageiros, 50 passageiros, ok? Então, nesse caso, é não proporcional. Então, N de não proporcional, ok? E a terceira questão, complete as sequências numéricas de modo que as relações de proporcionalidade indicadas possam ser verificadas. Depois, escrevam a constante de proporcionalidade correspondente a cada item. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, 2 aqui, depois veio o 4. O 2 e o 4 é o dobro de 2, não é isso? Então, 2 vezes 2 dá 4. E quanto dá 3 vezes 2? Dá 6, ok? Então, aqui embaixo do 4 eu vou colocar 6. O 4 por 12. Do 4 por 12, o 4 é o triplo de 12. 4 vezes 3, 12, ok? E quanto é o triplo de 6? O triplo de 6 é 18, ok? Então, embaixo do 12, eu vou colocar 18. E agora aqui do 21, ó. 3 vezes quanto que dá 21? 3 vezes 7, ok? E quanto dá 2 vezes 7? 2 vezes 7 dá 14, ok? Então, por isso que eu coloquei aqui em cima do 21 o número 14, ok? E qual vai ser a minha constante de proporcionalidade? Como as grandezas elas são diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade vai ser 2/3, que é a mesma coisa que 4/6, que é a mesma coisa que 12/18, que é a mesma coisa que 14/21, ok? Se eu quiser colocar qualquer uma dessas razões, está certo, tá? Mas a razão simplificada, a fração irredutível, é 2/3, ok? Então, a resposta aí é 2/3. E a letra B, as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, eu vou dividir, ó. 48 para 24, 48 dividido por 2, que dá 24, não é isso? E quanto dá 1 vezes 2? 1 vezes 2 dá 2. Então, embaixo do 24, eu vou colocar o 2. Agora, do 1 para o 3. Do 1 para o 3, eu multipliquei por 3. 1 vezes 3, 3. E 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, em cima do 3, eu vou colocar 16, ok? Agora, do 24 por 6. Do 24 por 6, eu dividi por 4. 24 por 4 dá 6.
E quanto dá 2 vezes 4? 2 vezes 4 dá 8. Então, embaixo do 6, eu vou colocar o número 8, ok? E a constante de proporcionalidade vai ser sempre a multiplicação das colunas. 48 vezes 1, 24 vezes 2, 16 vezes 3 ou 6 vezes 8, ok? Então, a resposta aí é 48, ok? 24 vezes 2 dá 48, 16 vezes 3 também dá 48 e 6 vezes 8 também dá 48, ok? Então, a minha constante de proporcionalidade aí vai ser sempre a multiplicação, que é 48, ok? E a quarta questão, observe o fluxograma a seguir, que mostra uma das maneiras possíveis de resolver problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos acompanhar aí o fluxograma, ó. Primeiro, identifique duas grandezas envolvidas no problema. Então, escreva a razão entre os valores conhecidos de uma dessas grandezas. Depois, faça a correspondência entre os valores de uma grandeza e da outra. Depois, escreva a razão entre o valor conhecido e o valor desconhecido de outra grandeza, usando uma incógnita para representar o valor desconhecido. Depois, inverta uma das razões. Depois, monte a proporção entre a razão que foi mantida e a razão que foi invertida. Depois, aplique a propriedade fundamental das proporções e depois resolva a equação para encontrar o valor da incógnita, ok? Então, nós encontramos aí o fluxograma que mostra como é que eu resolvo grandezas inversamente proporcionais. Aí, na letra A, está falando o seguinte: construa um fluxograma que mostre como elaborar problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, vocês vão construir o mesmo fluxograma desse aqui, tá? Mesma coisa no caderno. Vocês vão construir o mesmo fluxograma, só que vocês vão tirar esse quinto passo aqui, ó, que é inverta uma das razões, tá vendo? Então, o quinto passo, ó, você vai excluir. Botei aqui, ó, exclua o passo 5. Os passos 6, ele vai ser substituído por monte a proporção entre as razões encontradas nos passos anteriores, tá? Então, nós vamos excluir o passo 5, esse passo 5 aqui, ó, que é para inverter uma das razões, porque não vai ser agora, não é grandezas inversamente proporcionais, agora é grandezas diretamente proporcionais. Então, esse passo 5 aqui não existe mais. Inverta uma das razões, não existe mais. E esse passo 6 aqui, ao invés de eu colocar monte a proporção entre a razão que foi mantida e a razão que foi invertida, não tem essa razão que foi invertida. Então, nesse caso, vai ser monte, vou botar lá, monte a proporção entre as razões encontradas nos passos anteriores, ok? Só isso, tá, pessoal? Vocês vão construir o mesmo fluxograma do anterior, só que vocês vão tirar esse passo 5 e vão substituir esse passo 6 aqui por esse que eu coloquei aqui, ó. Monte a proporção entre as razões encontradas nos passos anteriores, ok? E a letra B, resolva o problema a seguir. Vamos lá, ó. 3 torneiras abertas enchem uma caixa d'água em 6 horas. Se apenas 2 dessas torneiras estiverem abertas, em quanto tempo elas encherão essa mesma caixa d'água? Então, eu coloquei aqui, ó, 3 torneiras enchem em 6 horas. 2 torneiras vão encher em X horas, tá? Então, para eu montar a proporção, eu vou colocar 3 sobre 2 igual a 6 sobre x. Só que eu tenho que lembrar que as grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Se eu diminuir a quantidade de torneiras, o tempo ele vai o quê? Vai aumentar, ok? O tempo para encher essa caixa d'água vai aumentar, ok? Então, se eu diminuir a quantidade de torneiras, o tempo vai aumentar. Então, as grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, eu vou pegar esse 6 sobre x aqui, ó, e vou inverter. Vou colocar x sobre 6. Aí, vai ficar 3 meios igual a x sobre 6. Aí, multiplicando cruzado, 2 vezes x dá 2x e 6 vezes 3 dá 18. Então, 2x igual a 18. Então, x vai ser 18 dividido por 2. X igual a 9 horas, ok? Então, a minha resposta aí, o x é igual a 9 horas, ok, pessoal? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo e até a próxima.